Bem, muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia, dependendo do horário que você, internauta, está acessando este canal, o Mateando com a Filosofia. Nós hoje vamos fazer um vídeo individual, já fizemos com o vereador Luiz Alberto Silva Chico, com o professor Ricardo Colbo, presidente do PSB de Bagé, e com, agora, também com o ex-prefeito de Porto Alegre, José Fortunato. Nós vamos avaliar a reunião ministerial e vamos mostrar o verdadeiro inimigo do Brasil. Enquanto isso, você dá o like aí, inscreve-se, curte, compartilhe e dá o joinha aí e toque no sininho ali, porque toda vez você vai ser notificado de um vídeo novo. Também quero salientar que temos o apoio da CIP, Centro Integrado de Pediatria, na Carlos Mangabeira, em Bagé, em diagonal ao SAMU, os melhores pediatras de Bagé e região, capitaneados pelo Dr. Rubem Dario Salazar. E você quer fazer o seu imposto de renda, inclusive dá para fazer online, procure a GVD Contabilidade Despachante, na Barão do Triunfo 864. Procure na internet GVD e entre em contato com ele. Ele faz o seu imposto de renda em qualquer lugar do país. E também faça o serviço de despachante do seu automóvel e da sua empresa com seriedade e galhardia na GVD Contabilidade. Lembrando, sobre a reunião ministerial e os principais inimigos do Brasil, o presidente Jair Bolsonaro, ele fala robustamente e claramente em interferência da Polícia Federal, que os familiares deles não podem ser prejudicados e que seus amigos não podem ser prejudicados. Os familiares dele têm o dever e têm a obrigação de ter a segurança proporcionada pela Presidência da República, pelo Grupo de Segurança Institucional, o GSI, capitaneado pelo general Heleno. Mas os amigos, os vizinhos, não. Então, só aí já mostra que há uma interferência clara na Polícia Federal e nas investigações do Carluxo, do Flávio, do Eduardo, enfim. Também o ministro do Meio Ambiente falou que seria interessante aproveitar a pandemia e o foco da imprensa na pandemia, e não o foco da imprensa no governo, para regulamentar novas leis ambientais e relativizar a questão da Amazônia. Também o ministro Paulo Guedes fala nesta reunião ministerial em ganhar dinheiro com empresas privadas, com grandes empresas privadas. E as pequenas empresas e as médias empresas. E outro, não é o objetivo do governo ganhar dinheiro, é o objetivo do governo servir a população. É o objetivo do Estado prestar serviço para os cidadãos, para os munícipes, para a população do país. Como eu falei no início do vídeo, o foco que está sendo debatido tanto nas redes sociais quanto na conjuntura política nacional está totalmente equivocado, ao meu ver, filosoficamente, ideologicamente, sociologicamente. O foco está entre o nós e eles, entre a algeriza pelo PT, a algeriza pela esquerda, sou bolsonarista, não quero mais o petismo, não quero mais o comunismo. Primeiro, não é pecado, nem crime, nem errado ser esquerda, ser comunista, ser socialista, ser anarquista. Não é pecado, nem crime. Também não é pecado ser capitalista, ser de direita. Ser de direita não é pecado. Porque eu pergunto, o capitalismo também não é pecado, mas o capitalismo deu certo em qual parte do mundo? Em qual parte do mundo que o capitalismo não gerou miséria, não gerou fome, não gerou desigualdade social? No PT e no governo Lula, Dilma, houveram corrupções? Houveram. Não se nega, mas não dá para negar os feitos. Tirou dezenas de pessoas da miséria, tirou dezenas de pessoas do analfabetismo e do obscurantismo, criou universidades, gerou empregos, fomentou a agricultura, fomentou o empreendedorismo através de juros subsidiados. Então, o foco
do debate nas redes sociais não é o nós e eles, não é os bolsonaristas comigo. O foco é o combate à corrupção. Existe corrupção no PT, existe assim como existe na direita, existe no PSDB, existe no PSL, existe no DEM. Nós temos aí um ministro do DEM, corrupto, confesso, que recebeu do Caixa 2 200, 500 mil, que é o deputado e ministro Onyx Lorenzoni, e ele acabou se desculpando, pedindo desculpa. Só você pesquisar aí no YouTube. Falando em pesquisa no YouTube, entra em dois canais que eu indico, o Tempero Greg, da Rita Von Hutt, e o Tese 11, da Sabrina Fernandes. Eles explicam esses temas bem melhor que eu. Então, o foco é o combate à corrupção. Muito bem. E agora nós temos mais um novo inimigo no país, mais um novo inimigo do país, que é o nazifascismo, que está sendo liderado pelo Aliança 38 e pela ala palaciana, o Palácio do Planalto. No momento que nós temos um líder político que diz que o Covid-19 é uma gripezinha, que fomenta aglomerações, que tem ministro que parafraseia Goebbels, ex-ministro da comunicação do Hitler, no momento em que ele é xenófobo, que ele é racista, que ele é machista, ele está praticamente parafraseando o nazismo e o fascismo. Então, é um nazi-fascista. No momento que a OMS pede isolamento social, no momento que a OMS e todas as autoridades cientistas estão primando pelo isolamento social, inclusive dois ministros dele, ele está fomentando aglomerações e ainda culpando o isolamento pelo aumento de 3 mil mortes para mais de 20 mil mortes. Sobre os ministros, para que técnicos? Se os técnicos não são ouvidos, e se no final da primeira discordância são demitidos. Os técnicos, eles não são ali para concordar com o gestor ou com a liderança. Toda autoridade deve e tem que ser questionada. Os técnicos, eles estão ali para muitas vezes questionar, corrigir pontos de vista, corrigir erros e orientar caminhos para o bem comum. Então, o foco, voltando ao tema do vídeo, o foco é o combate à corrupção. Não é a ojeriza pelo PT, porque tivemos 16 anos de PT e nada aconteceu, porque a esquerda, o comunismo vão tudo para o inferno. Não, os comunistas também são filhos de Deus, os esquerdistas também são filhos de Deus, e muitas vezes são mais cristãos que os próprios cristãos que estão aí defendendo o nazismo, ou falsos cristãos. Não tem como negar as benfeituras dos governos petistas. Não tem. E eu não sou daquele adepto do roubou mais cedo. Se roubou, tem que ser punido. Tem que ser punido nos rigores da lei. Por isso que eu digo, o combate, o foco do debate não é o nós e eles. O foco do debate é o combate à corrupção. Tem corrupção na esquerda? Tem. Inclusive, tem um livro muito bom da Sabrina Fernandes, que eu indiquei o canal dela aí, o Tese 11, que fala sobre os erros da esquerda. Tem erros, tem corrupção na esquerda, tem erros e tem corrupção na direita, tem, e é a corrupção e esses erros que nós devemos combater. E agora tem mais um novo inimigo da nação, que é o nazifascismo. E esse só tem de um lado, que é da extrema-direita, que se mostra incompetente nos seus empreendimentos e defende Estado mínimo, quando na verdade ela não quer Estado mínimo, ela quer o Estado para ela. Tanto é que passa o auxílio completando de cargos públicos ou de licitações. Mas isso é tema de outro vídeo. O foco que nós temos que combater, que temos que debater, é o combate à corrupção. O outro foco, que é o inimigo do Brasil, esse tem que ser unânime, não tem como ter lado, porque é a defesa da humanidade. Ou nós defendemos robustamente e com debates honestos intelectualmente a humanidade, ou nós partimos para um genocídio, para um nazifascismo, para o fim da humanidade. E prova está que tem muita gente vendo esses escárnios, vendo esses despautérios e defendendo, talvez inconscientemente, talvez ingenuamente,
o nazifascismo. Muitos, como Lobão, se arrependeram. Vejo também na reunião ministerial o presidente dizendo que a população tem que pegar em armas, tipo, em tese, né? Tem que ser armada, tem que ter o porte de armas, porque o povo armado não será escravizado, não vai aceitar a ditadura. Ele praticamente, talvez inconscientemente, está querendo uma guerra civil. Porque se nós lembrarmos, há alguns meses, alguns dias, teve uma manifestação de agentes da saúde, onde os médicos, enfermeiros, enfim, estavam na frente do Palácio do Planalto e, pacificamente, com uma cruz preta, indicando a morte dos colegas em virtude da pandemia, e teve 3 desequilibrados, agredindo verbalmente, quase indo às vias de fato com esses agentes da saúde. Imagina se esses 3 desequilibrados estivessem armados. Ia ser uma chacina de pessoas inocentes. Então, é praticamente um rumo à guerra civil que quer se dar ao armar a população. Então, pensemos nisso. Só tem um foco de debate, que é o combate à corrupção. O outro tema, que é o inimigo do Brasil, só tem um lado, que é o lado da humanidade. Caso contrário, você vai ser um genocida, você vai ser um nazifascista, você vai desejar uma guerra civil e o fim da humanidade. Então, nós temos que nos unir e combater o nazifascismo e defender os direitos humanos e a humanidade. Direitos humanos como um todo e a humanidade, o homem, a humanidade. E a partir daí, voltemos, após esta defesa ser concluída, após a humanidade estar, digamos assim, a salvo, após o nazifascismo estar execrado, aí sim voltemos ao foco do debate, que deveria ter sido desde o período de redemocratização, ou desde de que o mundo é mundo, que é o combate à corrupção. Porque a corrupção ela não vem de agora, ela vem desde que o mundo é o mundo. Onde está o homem está a corrupção. E na corrupção no Brasil, ela vem desde o descobrimento, porque o Brasil é um país historicamente, genuinamente corrupto, porque aqui eram colocados os condenados portugueses antes da família real vir para o Brasil. Então, nós somos colônia portuguesa, mas uma colônia de degenerados, porque os primeiros habitantes aqui, fora os índios, eram condenados portugueses. Então, nós temos que nos policiar para não sermos corruptos e temos que combater a corrupção. Seja ela de esquerda, seja ela de direita, seja ela de centro. Temos que combater a corrupção. Mas, para isso, nós temos que defender com unhas e dentes a humanidade, porque senão o nazifascismo vai tomar conta. E aí o caos e o fim do homem será iminente. Nesta questão da humanidade e do nazifascismo, o Felipe Neto falou no canal Cultura, no Roda Viva, isso. E nessa questão não tem que ter lado. Nessa questão só tem um lado, a humanidade. Então, nós temos um foco de debate, que é o debate de como se corrigir, como combater a corrupção. No outro foco, no outro tema, não tem debate. É só um lado, é a humanidade. Quem quiser debater estará relativizando o nazifascismo e colocando em risco o seu semelhante. E aqui concluo, espero ter me feito entender, e espero que os bolsonaristas leiam e ouçam esse vídeo, vejam esse vídeo e parem para refletir, porque é inadmissível as pessoas estarem vendo os escárnios, os discursos, embora não tenha como dizer que se arrependeu, porque tu te arrepender de uma coisa que é óbvia, tu acessar o YouTube e ver os discursos dele no Congresso fazendo apologia à tortura com o brilhante Ustra, fazendo apologia à xenofobia, ao machismo, à homofobia. Então não tem como se arrepender. Mas quem não muda de opinião, quem não muda de ideia é apedeuta. Isso os filósofos já diziam. As ideias não são estanques, não são metais, como dizia Gaspar Silveira Martins,
não são metais que se fundem. As ideias podem ser mudadas, podem ser trocadas. Então, mudar de ideia, mudar de posição, mudar de visão, é sinal de inteligência, é sinal de sapiência, é sinal de humildade e de caráter. Agora, é inadmissível a pessoa estar vendo esses escárnios, esses despauterios, esses discursos genocidas e seguir defendendo isso. Isso é praticamente um ato contra o seu semelhante, contra o ser humano, contra os direitos humanos, contra a humanidade. E eu vejo muita gente falando em nome de Deus, falando em nome de Cristo, mas será que Cristo queria isso realmente? Então, espero ter me feito entender. Só tem um foco de debate nas redes sociais e espero que entendam, que é o combate à corrupção. E o outro tema não tem lado, é a defesa da humanidade contra o caos, contra o extermínio. E aqui eu deixo algumas dicas de leitura e lembrando que peço para acessarem 2 canais do YouTube, o Tese 11 da Sabrina Fernandes e o Tempero Greg da Rita Van Hutt. Aqui eu deixo Papisa Joana para você, Papisa Joana para você acompanhar. É muito bom o livro. Papisa Joana fala de uma mulher que se apaixona, uma camponesa que se apaixona por um padre, e ela se transveste de homem e acaba entrando no seminário. Não vou contar mais o livro, porque senão vai ser spoiler. Também temos Democracia e Constituição, do ministro José Nery da Silveira, bom livro, interessante. Também temos Sangue e Esplendor, que fala da história dos maiores tiranos da humanidade. Entre eles está Ivan o Terrível, o czar russo, que falou que uma morte é estatística e 200 milhões de mortes é um acidente. Lembrando, e parafraseando o ministro do Meio Ambiente, aproveitar da pandemia e dos 20 mil mortos para relativizar a lei ambiental. Também tem o livro do deputado Paulo Pimenta, do PT, Democracia, Direitos Humanos e Mídia, leitura interessante. Temos também, para este período nebuloso, Ágape, do padre Marcelo Rossi. É um livro interessante que nos mantém a fé, que nos mantém espiritualmente sãos e esperançosos num futuro melhor pós-pandemia, e num futuro melhor político e social neste caos e nessa situação nebulosa que nós vivemos nacionalmente e, quiçá, mundialmente. E, por fim, A Polícia Secreta de Hitler, a formação da SS. Leituras interessantes, dicas para você. E lembrando, temos o apoio da CIP, Centro Integrado de Pediatria, e também da GVD Contabilidade e Despachante. Deixe seu like aí, curta, inscreva-se, compartilhe e acompanhe nossos vídeos semanais. Toda segunda-feira estaremos colocando vídeos novos. Trataremos agora, nos próximos dias, com o professor Jefferson e talvez com o jornalista e professor Marcos Rolim sobre direitos humanos. E nos próximos dias também traremos o terceiro vídeo do episódio, O Capitalismo Está Falido? Uma pergunta, com o vereador Luiz Alberto Silva, do Partido Socialista Brasileiro, e com o presidente do PSB de Bagé, no Rio Grande do Sul, Ricardo Colgo. E depois farei mais algumas análises baseadas na filosofia, no livro A República do Platão, no livro O Banquete do Platão, sobre a política como um contexto geral e também sobre o Estado mínimo e os empreendedores e as empresas que defendem o Estado mínimo e sobre a questão do Estado ser ou não administrado como uma empresa. Isso tudo serão objetos de análise nos próximos vídeos. Muito obrigado pela audiência.